Olá galera, Arthurito falando, estamos próximo de Mônaco, um país localizado aqui no sul da França. Eu vou mostrar para vocês os principais pontos turísticos. Estamos diante agora do Museu Oceanográfico. Olha a visão lá de trás. Aqui no estádio Rouy. Estamos agora na frente do Cassino de Monte Carlo. Então já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, vamos lá. Este é um dos menores países do mundo, cobrindo uma área de aproximadamente 2 km², onde a população total é de 38 mil habitantes. Aqui a maioria da população é composta por cidadãos de origem europeia, sendo os monegascos, pessoas naturais de Mônaco, uma parte significativa. A cidade mais próxima para chegar a Mônaco é Nice, que a gente já tem vídeo aqui no canal, e a opção mais rápida é o trem, que demora apenas 20 minutos. Você também pode ir de carro, dirigindo pela A8, ou de ônibus, que é uma alternativa mais econômica. Revise os horários e prepare-se para essa viagem inesquecível. Estamos aqui na cidade francesa fronteiriça chamada Beausoleil. Tem muitos imigrantes que vêm aqui, vários portugueses também. Uma dica é optar por um hotel na cidade fronteiriça, que não só economiza, mas também simplifica a sua jornada até Mônaco. Aqui tem opções acessíveis e convenientes que você pode desfrutar dessa proximidade sem comprometer o seu bolso. E para atravessar a fronteira é só caminhar, não tem nenhum controle aqui pelo que a gente viu. Aqui em Mônaco tem vários parques urbanos também e muito bem conservados, uma limpeza impecável. A gente passou por alguns, vou mostrar algumas fotos para vocês. Nesses parques eles têm árvores bem bonitas e também é muito impressionante a limpeza desse lugar. Comparado com a França, onde a gente estava, a gente via muita sujeira, mas aqui muito bem conservado. Mas como um pequeno país foi originado nessa posição? Ela foi fundada no século XIII, onde o soberano da região, François Grimaldi, liderou um golpe disfarçado de monge e tomou o controle do local. E desde então a família Grimaldi é a que governa essa região, tornando-se a monarquia de Mônaco uma das mais antigas do mundo. E durante grande parte da sua história, Mônaco esteve sob a influência ou proteção de várias potências europeias, principalmente a França, até que no século XVII ela tornou-se um protetorado francês. Outros eventos bem importantes da história de Mônaco foi no século XIX, quando Mônaco estava em uma breve dificuldade financeira e o príncipe Charles III tomou a decisão inovadora de abrir um cassino para impulsionar a economia, levando ao desenvolvimento da indústria do turismo e ao renascimento econômico de Mônaco. Além disso, eventos como o Grande Prêmio de Fórmula 1 mantêm a pequena nação no cenário mundial. Você tem uma forma mais rápida de visitar Mônaco. Se você quiser fazer as coisas a pé, você pode fazer, mas vai demorar bastante tempo, né? Eu recomendo você pegar um ônibus, você tem esse ônibus hip-on, hip-off. É um ônibus que vai parando, você tem passes de um dia ou passes de 2 dias, que você pode parar em várias das atrações principais da cidade. Ele percorre todo o Principado. E agora subimos do ônibus, 32 € o plano do ônibus, por um dia, mais um museu oceanográfico que ele vai visitar também. Hoje está bem tranquilo, nessa época de inverno ele passa a cada 30 minutos, na época do verão a cada 15, vamos lá. Escolhi esse serviço de ônibus hop-on, hop-off porque ele te dá rotas e paradas estratégicas, podendo ir às principais atrações de maneira rápida, pois alguns pontos desse país são difíceis de acessar de ônibus. Esses ônibus são equipados com sistemas de audioguia multilingües, fornecendo informações em português. Porém, os tempos de espera são bem longos, então escolhe bem os pontos que você vai parar para você ter a disponibilidade de voltar para o ônibus rápido e poder pegar o próximo de uma maneira que você não tenha que ficar 1 hora esperando. Estamos agora em frente do Palácio do Príncipe, foi aqui na Monacoville, que é a zona antiga da cidade de Mônaco. Tem uma visão muito bonita do resto da cidade, que a gente está em cima do rochedo. Aqui é aberto ao público durante abril e outubro, nessa época não está aberto. Porém aqui a gente pode presenciar a troca da guarda deles, vai começar daqui a pouco. É um local bem bonito, você tem essa praça bem encantadora. E ao chegar ao Palácio do Príncipe, vemos que além da vista espetacular do Mediterrâneo e arredores, ele tem uma história bem rica, sendo a residência oficial dos príncipes da família Grimaldi, e exibe uma arquitetura encantadora com suas torres, torreões e fachadas ornamentadas. Hoje ele tem um museu que parte dela é aberta ao público. E aqui estamos em Monacoville, que é a parte mais antiga desse país, que tem várias ruas estreitas com uma seleção de lojas charmosas e boutiques,
onde os visitantes podem encontrar produtos locais, souvenirs e artigos de luxo, além de praças e cafés, além das casas e arquitetura tradicional, que são bem bonitas, com fachadas coloridas e detalhes arquitetônicos encantadores, vendo a autenticidade das construções históricas. Apesar do tamanho relativamente pequeno, notamos aqui desde o ônibus que esse Principado é caracterizado por uma topografia montanhosa que contribui para uma notável variação de altura entre suas diferentes partes. Em Monacoville, por exemplo, está localizado numa elevação bem alta que proporciona uma visão estratégica do mar Mediterrâneo, porém dificulta seu acesso a pé. Também temos o relevo montanhoso que se reflete nas ruas íngremes e sinuosas que serpenteiam pelas encostas de Mônaco. Desta maneira, apesar de ser pequena, é bem complicado você fazer toda a visita a pé. Estamos agora dentro da Catedral de Mônaco, dentro da Monacoville. E aqui a gente tem uma arquitetura bem bonita, tanto a parte exterior quanto a parte interna. Como vocês sabem, Mônaco, a língua oficial é o francês e a religião oficial é o católico, né? Aqui na parte de trás você tem um túmulo de vários dos príncipes da família Grimaldi, né? Então isso tá todo mundo aqui enterrado nessa zona de trás. A entrada aqui na catedral ela foi gratuita, eu achei bem interessante, né? A gente conhecer tanto essa parte das pinturas, também tem vários mosaicos vitrais. Interessante. Esta catedral foi construída sobre as ruínas de uma antiga igreja que era dedicada a São Nicolau, o padroeiro dos pescadores, e é uma combinação de estilos romântico e gótico. E além de ser um local turístico, ainda desempenha um papel ativo na vida religiosa de Mônaco. Estamos diante agora do Museu Oceanográfico, demos uma parada por aqui, uma das atrações principais de Mônaco. E depois de comprar a entrada, embarcamos no museu, que é uma instituição de renome mundial dedicada à exploração e preservação dos oceanos, que está localizado nas falésias de Mônaco. Foi fundada pelo príncipe Alberto I em 1910 e tem uma longa história do desenvolvimento de pesquisas oceanográficas. E dentro do museu podemos ver um impressionante aquário que apresenta variedade de espécies marinhas de ecossistemas oceânicos diferentes, porém a parte das tartarugas estava fechada, a gente não conseguiu visitar. Chegamos na parte superior do museu, tá ventando bastante, tem uma visão incrível ali de Mônaco inteira, também do mar Mediterrâneo. Fala para vocês que na parte inferior a gente tem um aquário, tem vários tipos de peixes, tanto Mediterrâneo quanto tropicais, também tem tubarão, raias. Do meu ponto de vista, deveria ter mais espécies aqui dentro. Eu não encontrei uma grande variedade como eu esperava antes de comprar a entrada. E na parte superior temos o Museu de Exploração Submarino, onde a gente pode ver várias referências, principalmente com relação à Antártida e animais locais. E me diz, você gosta de conhecer esses países diferentes? Deixa aqui nos comentários um país que você gostaria que eu visitasse. Estarei encantado de saber a sua opinião. Depois de visitar o museu, a gente desceu até o Porto Hércules no ônibus turístico e a gente chegou até uma das partes mais importantes de Mônaco, que é reconhecida mundialmente como o local do Grande Prêmio de Fórmula 1, onde durante a temporada, as ruas ao redor do porto se transformam em um emocionante circuito de corrida urbano, atraindo entusiastas e pilotos renomados de todo o mundo. Estamos aqui bem na beira desse boulevard, beira do mar, tem várias lojas. Interessante aqui em cima do ônibus, aqui também passa o trajeto da Fórmula 1 de Mônaco. É bem nessas ruas do centro. Durante os dias de Fórmula 1 as ruas são fechadas e esse ônibus ele circula praticamente todos os dias, menos os dias de Fórmula 1 e alguns dias especiais, alguns feriados. E aqui do ônibus conseguimos observar outros pontos importantes da Fórmula 1, como algumas curvas como a Rascasse e Arpin de Lois, além da Praça do Cassino, onde os carros contornam a praça em frente ao famoso Cassino de Monte Carlo, proporcionando uma vista espetacular. E como não, também falar dos túneis, que foi uma parte importante do circuito. E aqui próximo do Porto Hércules, os amantes do automobilismo também podem explorar o Museu do Automobilismo, que abriga uma impressionante coleção de carros de corrida, memorabilia e arquivos importantes históricos sobre a longa relação de Mônaco com o automobilismo. E continuamos dentro do ônibus, onde passamos pelo Jardim Japonês, que é um oásis de tranquilidade situado no país. E aqui a gente também passa pelo Monte Carlo Sporting, que é uma instituição lendária, que é um complexo que é destinado para espaços esportivos de elite. E chegamos até Fontvieille, que é um bairro moderno localizado aqui em Mônaco. Ele é uma parte recente construída em terras recuperadas do mar,
durante um projeto de expansão nos anos 1970 e 1980, sendo conhecida por sua arquitetura contemporânea, área residencial e instalações esportivas como o estádio Luís II, que é onde joga a equipe do Mônaco, que compete no campeonato francês. Além disso, o Mônaco também tem equipes de basquete que competem nos campeonatos europeus. E outra atividade bem legal para fazer aqui em Mônaco é para um jogo do Mônaco, o time local de futebol, aqui no estádio Rouy, tá bem aqui também no centro, próximo das outras atrações que a gente mostrou. Hoje o jogo, campeonato francês, eu não vou entrar, mas vou mostrar as imagens de fora para vocês. E passamos em frente ao estádio bem no dia do jogo, onde aqui tem uma capacidade de 18.500 espectadores, campeonato francês Ligue 1. E além do futebol, aqui dentro também temos uma pista de atletismo e uma piscina olímpica, também abriga concertos. Aqui andando pelas ruas de Monte Carlo, a gente já nota várias lojas de luxo, como a Dolce & Gabbana, a gente passa também pela Fendi, pela Louis Vuitton. Então aqui, como é um paraíso fiscal, várias dessas lojas de luxo estão localizadas, também é uma cidade-estado, né? Mônaco, que sobrevive muito do turismo e das compras, também do cassino. Mais tarde vamos lá. E o Principado é um paraíso para compras de luxo, oferecendo uma experiência exclusiva como lojas de renome como Chanel, Louis Vuitton e Cartier, onde na região da Avenue des Beaux-Arts e Carré de l'Or são conhecidas pelos preços altos, produtos exclusivos e joias deslumbrantes. O ambiente é bastante sofisticado e você precisa preparar o seu bolso. Por todo o país a gente encontra shoppings super luxuosos, aqui é um paraíso fiscal, tem lojas bem chiques. E depois de um dia repleto de descobertas de turismo, vamos agora até o cassino de Monte Carlo. Estamos no cassino de Monte Carlo, o cassino mais famoso daqui de Mônaco e também um dos mais famosos do mundo, um dos pontos turísticos principais. E aqui é o ponto central desse principado, muita gente vem aqui só apostar no cassino. Então, uma pracinha bem interessante com várias lojas de luxo. Inaugurado em 1863, esse é um dos cassinos mais emblemáticos e prestigiados do mundo, sendo um símbolo de elegância e entretenimento de alto padrão. O prédio apresenta uma mistura de estilos, incluindo neobarroco, renascentista e Belle Époque, e oferece uma ampla gama de jogos de cassino, incluindo mesas de roleta, blackjack, poker e máquinas caça-níqueis. Também temos a Sala da Ópera, a famosa Sala Garnier, que serve como local para apresentações de ópera, além de alguns restaurantes, como o restaurante de Alain Ducasse, que é bem famoso aqui na região, que ostenta 3 estrelas Michelin, onde os visitantes do cassino são esperados para seguir um código de vestimenta bem elegante para entrar no cassino de Monte Carlo. Olha os carros que estão aqui na frente. Desde fora, é um cenário icônico que inspirou inúmeras cenas de filmes frequentemente associado ao estilo de vida glamouroso, onde os visitantes vestem-se elegantemente, você tem os carros de luxo, pessoas ricas, uma clientela internacional famosa. E entre os filmes podemos destacar o 007, que foi filmado aqui, a franquia do James Bond, principalmente 2 filmes que foi Never Say Never Again e Golden Eye. Então esse ambiente também se associa ao universo do 007. E andando pelo Principado a gente percebe a quantidade de carros de luxo. O Principado atrai proprietários de veículos de prestígio como Ferrari, Lamborghinis, Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, entre outros. Além dos iates de luxo que a gente encontrou no porto. E dentro do cassino tem algumas restrições, como por exemplo, não se pode gravar vídeo pela política de não permitir, para preservar a privacidade dos clientes. Além disso, você precisa apresentar um documento de identificação e os cidadãos monegascos, que são de Mônaco, não podem apostar. Em resumo, prepara o seu bolso para vir comprar em Mônaco e também aproveitar o cassino e os pontos principais. Até a próxima, já deixa o seu like e compartilha. Valeu!